Deus abençoe nossos amados irmãos. Estávamos com uma boa meditação durante o dia inteiro e não podemos deixar de expressá-la através desta pequena exposição. Vou ler aqui no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 39 até o versículo 46. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra e a breve meditação que teremos um pouquinho sobre onde o deixamos. Obviamente, onde o deixamos é onde perdemos a Cristo, onde perdemos a sua companhia, onde ele se foi e nós nem percebemos que ele não estava conosco. E quando Jesus não está conosco, quando nós o deixamos, porque o irmão Brand diz que não é ele que nos deixa, somos nós que o deixamos. Então os problemas, eles aparecem. Na mensagem Crês tu isto? Parágrafo 65, 64, o irmão Brand estava falando sobre que Jesus não fazia nada sem que o Pai primeiramente o mostrasse. E Jesus era um hóspede na casa de Lázaro. Na casa de Lázaro, sua irmã Marta e Maria sempre lhe recebendo de bom grado. E ele era bem recebido naquele lar. E o pai mostrou a ele que ele deveria ir embora da casa porque ele precisava fazer algo e que se Jesus estivesse ali, com certeza a glória de Deus não poderia se manifestar através do que Deus iria fazer. Então, o irmão Brand diz, parágrafo 65, assim Jesus, simplesmente, sem qualquer aviso, foi-se embora da casa e foi a outro lugar. Até parece uma contradição, porque acabamos de falar que Jesus nunca nos abandona, é nós que o abandonamos. Mas nós vamos ler isso na outra mensagem também, que estamos aqui programados para ler. Então os problemas chegaram. Jesus foi-se embora da casa, e então os problemas chegaram. 66, mensagem Crês tu isto? E quando Jesus vai embora da sua casa, os problemas vão chegando. É o que a gente pode notar. Quando Jesus vai embora, os problemas surgem. Você vê tanta coisa manifesta, você não pode acreditar que Deus está no meio disso. Então a gente pensa, onde foi que nós o perdemos? Onde foi que nós perdemos a sua companhia? Maria e José achavam que Jesus estava com eles, mas já fazia muito tempo que o mestre,
que mesmo que sendo um menino, que o mestre, que a palavra não estava com ele e eles não tinham percebido. Mas quando os problemas vêm, é para nós nos colocarmos a pensar onde foi que nós o deixamos? Onde foi que ele foi-se embora da nossa casa? Então o irmão Branham diz, quando ele deixa a sua casa, os problemas estão a caminho. Quando Jesus sai da sua igreja, os problemas estão a caminho. Isto me faz lembrar de uma história do Senhor Jesus encontrada no livro de Lucas. Você sabe que quando ele ainda era menino de aproximadamente 12 anos, sua família o tinha levado, como era de costume, a cada ano para a festa de Pentecostes. A verdade é festa da Páscoa, o irmão Branham apenas equivocou-se aqui. E enquanto eles estavam na cidade de Jerusalém, na festa, e entretendo-se, animados, encontrando-se uns com os outros, amigos, irmãos, parentes, todos reunidos, num reavivamento, num encontro, entretidos, encontramos na Bíblia que passaram-se 3 dias sem ele. Onde é que nós o deixamos? Estava pensando, porque isto reflete o momento, a ocasião de tudo que tem acontecido. Por que tem acontecido estas coisas? Por que tem acontecido estes episódios que nunca nós pensamos que poderia acontecer? Por que as pessoas estão escandalizadas? Por que as pessoas estão preocupadas? Por que as pessoas estão horrorizadas? Onde foi que nós o deixamos? Onde foi que nós perdemos aquela fé que irmão Branham pregou sobre eleição divina, de que o eleito não se perde? Onde foi que nós perdemos aquele bom espírito de amar aqueles que nos fazem o mal, se assim pensam que nós estamos fazendo mal? Onde foi que nós perdemos o bom ensinamento, a dulçura de poder orar pelos irmãos, mesmo que se estivermos em desacordo em alguma coisa? Onde foi que nós o perdemos? Onde foi que nós o deixamos? Porque tudo que nós vemos neste cenário, não podemos dizer que Jesus está na nossa companhia. Não podemos dizer, irmãos, degladiando-se, que Jesus está na nossa companhia. Não podemos dizer que ele está conosco. Então me ponho a pensar, onde foi que nós o deixamos? Israel, enquanto permanecia com Deus, enquanto permanecia obediente à palavra de Deus, eles tinham vitórias. E até mesmo o general Josué, marchando com uma promessa de vitórias, não podia perder nenhum combatente, nenhuma guerra, se tão somente eles cumprissem as ordenanças de Deus. Até que Acã guardou uma capa babilônica, um objeto da cidade de Jericó. Foi ali que eles o perderam. Mas eu estou dizendo nós, onde foi que nós o perdemos? Nós não o perdemos hoje. Hoje é a consequência de algo que aconteceu lá atrás. Hoje é a consequência de alguma coisa em uma bifurcação do caminho. Nós seguimos reto e Deus dobrou uma esquina, ou nós dobramos uma esquina e Deus seguiu reto. Onde foi que nós o perdemos? Irmão Branham diz na mensagem, onde eu penso que nós o perdemos, onde eu, o irmão Rogério de Camargo, pensa que nós o perdemos, por não entender o que está acontecendo, por não entender a situação que nós estamos vivendo, o desespero das pessoas, a perda de sono,
as atitudes que não estão de acordo com a Bíblia. Onde está Jesus no meio disso tudo? Com certeza nós o deixamos em algum lugar. Quando ele está conosco, quando ele estava conosco, tudo era belo, tudo era bom, o companheirismo era bom, as mensagens eram boas, as vitórias aconteciam, os parágrafos, eles eram esclarecidos. Mas onde foi que nós o deixamos? Onde eu penso, irmão Branco pregou uma mensagem, onde eu penso que os pentecostais falharam, onde eu penso que nós o deixamos. Apocalipse, capítulo 4, primeira parte, parágrafo 175, 176. João, aí na ilha de Patmos, um revelador para a igreja, como no tipo da igreja que foi levantada até a glória. Suba aqui mostrando, tu disseste, ele representou a igreja? Alguém pergunta para o irmão Branco, ele representou a igreja? A igreja é a noiva. A igreja é as eras. A igreja são todos os crentes durante todo o período das eras. Para todos que ouvirem esta palavra, 176, mensagem Apocalipse, capítulo 4, primeira parte, para todos que ouvirem esta palavra, João o representou. Pare um pouquinho, meus irmãos. Vocês que sempre me ouviram, vocês que sempre se regozijaram com as pregações, pare um pouquinho, para todos que ouviram esta palavra, que palavra? A palavra do Evangelho da cruz, a palavra do Novo Testamento, a palavra dos apóstolos, a palavra dos profetas, para todos aqueles que ouvirem esta palavra, João o representou. Quem representou João? O apóstolo do amor. João, aquele que recostava no peito do Senhor Jesus, ele representou toda a igreja, toda a noiva. Onde eu penso que nós abandonamos Jesus, onde eu penso que nós o deixamos, quando nós deixamos de crer nisto. Amém? Diz irmão Branco. João era o representante do sangue de Jesus Cristo. Será que nós paramos um pouquinho para meditar, para entender o que significa um representante? Irmão Branco diz na mensagem, quem dizeis ser esse 141, que um homem nos representou na morte. Um homem nos representou na morte. Adão nos representou na morte. Não foram 2 homens, não foram 3 homens, não foi uma dúzia de homens que nos representou na morte. Um homem representou todo o pecado da raça humana. Um homem. Um homem fez o serviço de morte. E irmão Branco ainda continua, 141, quem dizeis ser este? E um homem nos representou na vida. Um homem. Um homem chamado Jesus. O Senhor Jesus Cristo veio e pagou a penalidade, a culpa pelos nossos pecados para tirar a morte. Só Ele, ninguém mais. Não precisa manifestar um Jesus aqui hoje, naquela forma corpórea, para morrer na cruz para mim, para ti. Não. Ele já fez isso. Não precisa manifestar um Adão hoje para pecar, para ser o meu representante hoje aqui. Não, ele já fez isso. Onde eu penso que nós o deixamos. João, um homem. A noiva não é um homem. A noiva são muitos membros, diz irmão Branco. A noiva são os crentes da primeira era. A noiva são os crentes da segunda era. A noiva são os crentes da terceira, quarta, quinta, sexta, sétima era. A noiva são as eras da igreja. A noiva são a parte de baixo da pirâmide, porque a parte de cima da pirâmide, a pedra de coroa é Cristo.
É a mensagem de um homem só. Cristo é um homem só, diz irmão Bran. Cristo é um homem só e um membro só, o corpo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a noiva, ela é constituída de muitos membros, de milhares e milhares, que dormiram durante as eras. Nós apenas aqui somos uma parte da noiva aqui em cima, na era de Laodiceia, para receber a pedra de coroa e voar a ela, como diz o irmão Breno nas mensagens às 70 semanas de Daniel. Nós voaremos a ela, nós saímos de Laodiceia para voar a pedra de coroa. E quem representa esta noiva? Para todos que ouvirem esta palavra, João o representou. Quando Paulo ouviu esta palavra a caminho de Damasco, João o representou. Quando Pedro ouviu esta palavra e se converteu, João o representou. Quando aqueles 120 no cenáculo receberam o Espírito Santo, João o representou. Quando Irineu, quando Martim, quando Columba, quando São Patrício, quando os reformadores pregaram a palavra, João o representou. Os efeitos da representatividade só manifestam depois que o representante entra em cena. Os efeitos do pecado só manifestaram depois que Adão entrou em cena e pecou. Então, se o representante da noiva aparece hoje, significa que a noiva passará a existir somente depois de hoje, a partir de hoje somente, meus irmãos. Onde penso que nós o deixamos, pare para analisar com a mente espiritual da revelação. Não é desonroso nós voltarmos para procurar Jesus. De forma alguma é desonroso voltarmos e reconhecer nossas falhas, nossos erros, onde foi que nós erramos, onde foi que nós deixamos o menino escapar, onde foi nós pensávamos que ele estava com vocês, nós pensávamos que ele estava entre os parentes, não estava longe, lá na cidade de Jerusalém. Tiveram que voltar até lá para buscar o menino, para buscar a palavra. Quando nós estávamos tão bem, quando nós avançávamos tão bem, quando os trovões fluíam tão bem, quando o novo nome fluía tão bem, quando a vinda do Senhor era explicada tão bem. Onde foi que eu penso que nós abandonamos Jesus? Porque quando nós deixamos Jesus, quando Jesus se vai, os problemas acontecem. As pessoas mostram do que são feitas. Os espíritos se manifestam. Quando Jesus se vai, então para todos que ouvirem esta palavra, João o representou. Não é o nosso pastor aqui que representou lá a primeira era, não. E não existe 2 representantes da noiva, 3, 4, não. Deus fez um homem e muitos homens a partir daquele homem. Deus fez um homem, Adão, e quando ele pecou, muitos pecadores a partir daquele pecado. Deus fez um homem, Jesus, e quando ele salvou muitos homens a partir daquela atitude representativa. Deus chamou João para subir e a partir daquela atitude uma noiva pôde se manifestar. Aquele homem, aquele João, aquele apóstolo representou a noiva. Irmão Brand diz, agora Apocalipse capítulo 4, segunda parte, 166, o que João representava? Toda a igreja que foi tomada. Quem é que João representa? Toda a igreja que foi tomada. Pare um pouquinho, meus irmãos. João representa toda a igreja que vai ser tomada. Não é só a igreja que está viva, que vai ser raptada. A igreja que vai ser tomada é a igreja que dormiu durante as eras, irmão Brandis. Quando saiu o clamor, em São Mateus 25, verso 6, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro.
Então aquelas virgens que adormeceram, aquela noiva, aquelas partes da noiva que adormeceram lá da primeira era, da segunda era, da terceira era, que adormeceram porque tardou o noivo. João representa elas. O João que viu, o João que subiu, o João que viu a vinda do Senhor, o João que comeu o livro em visão, representa esta noiva do último dia de Apocalipse 10, 8 a 11. Aquele João nos representou, como Adão nos representou no pecado, aquele João nos representou comendo o livro. Onde penso que nós erramos, onde penso que nós abandonamos Jesus, onde penso que nós devemos voltar para encontrar o menino. Porque carregar um fardo pesado que não é nosso? Por que carregar um título, uma atribuição pesada que não nos cabe a nós? Isso não cabe a nós. A noiva, ela é constituída do quíntuplo de Efésios. A mensagem de um homem só é a mensagem do sétimo anjo, é a mensagem de Apocalipse 10, 1 a 7. A mensagem da noiva, ela é constituída do quíntuplo de Efésios, quando ele fluía tão bem, quando as mensagens fluíam tão bem, sem o nosso egocentrismo, de querer mostrar que foi eu que revelei, que fui eu que mostrei, que saiu de mim. Não, meus irmãos, onde penso que nós abandonamos Jesus? Quando nós nos elevamos para mostrar que nós é que temos, que se não sair de mim, se não estiver comigo, está no inferno, está condenado. É onde penso que nós deixamos Jesus. Nós não pensávamos assim. Nós não pregávamos assim. Nós não batíamos no peito para dizer que somos nós que trouxemos isso, somos nós fomos os primeiros, nós é que pregamos. Esta não é uma atitude do Espírito Santo, esta não é uma atitude de um verdadeiro cristão com o Espírito Santo, na companhia de Jesus. Onde foi que eu percebo que nós o perdemos? Quando nós começamos a nos elevar sobre os demais e não menosprezar os demais. E começamos a interpretar e encaixar aquela escritura na vida de uma só pessoa hoje. Não, meus irmãos. O que o irmão Brand diz? João representava toda a igreja que foi tomada. É depois que o representante aparece que os efeitos da representação se manifestam. Se o que representa a igreja está aqui hoje, manifestou hoje, então não tem noiva antes deste representante manifestar. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês entendem o que o irmão Rogério de Camargo está falando? Vocês que sempre me ouviram e deram crédito, belisquem. Estas coisas que têm acontecido talvez tenham um propósito. Vocês pensam que eu quero estar contra os irmãos, eu quero me levantar, que eu quero me aparecer, que eu quero me mostrar? Não! Quem vive ao meu lado, quem me conhece sabe. E até mesmo muitos irmãos duvidam que isto é verdade. Que eu queira me elevar, que eu fiz isso propositalmente. Eu não fiz nada proposital. Todas as coisas aconteceram pela vontade de Deus. É Ele quem encaminha a situação. E os homens espirituais que podem discernir são os que se mantêm calados, se mantêm quietos, observando o mover de Deus. Para nós, talvez, temos que reparar um erro que nós cometemos e voltar a estar tudo em paz. E voltar a estar na companhia do Mestre. E voltar a estar na verdadeira interpretação da Escritura.
Apocalipse 10, 8 a 11, a noiva do dia, a parte da noiva do dia, que foi representada quando João tomou o livro. João, lá atrás, o João, o discípulo de Jesus, como o irmão Bram mesmo fala na mensagem que foi lida e está sendo posta na internet, portas na porta, quando ele estava morto, ressuscitou, 103 e 104, e foi ao céu e retornou e deu a João, que ele disse ali após a sua ressurreição, disse, o quê? Disse, o que acontecerá a este homem? Quando indagaram o Senhor Jesus Cristo a respeito do apóstolo João. João o revelador, João o evangelista, João o profeta. Indagaram, Senhor, e deste o que será? E Jesus disse, o que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Ainda saiu um dito, uma doutrina, de que João não veria a morte, não morreria sem que antes visse a vinda do Senhor. E o que irmão Brano explica sobre isso? Jesus disse, o que será para vós se ele continuar até que eu venha? Não exatamente que sua vida continuaria. Olha, preste atenção, meus irmãos. Não que sua vida continuaria. A vida de João não continuaria. Se a vida dele continuasse, ele teria em torno de 2000 anos hoje. A vida dele não. Mas seu ministério continuaria. Mas seu ministério. Quando começou o ministério de João? Lá no princípio, lá na ilha de Patmos, começou o ministério de João. Mas seu ministério, o ministério de João continuaria, o ministério representativo daquele João. Não 2 homens, não 3 homens, mas um homem só. E muitos homens a partir deste homem, muitos crentes a partir deste homem. Ele é um tipo, seu ministério é um tipo de todo verdadeiro crente que foi convocado a subir. Onde eu penso que nós perdemos Jesus, onde eu penso que nós o deixamos e nem percebemos que ele não está mais na nossa companhia. E quando ele não está na nossa companhia, as coisas ficam difíceis. Os problemas vêm. Lázaro morre. Se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Foi o que a irmã de Lázaro disse. Mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se Jesus estivesse no nosso meio, muitos não teriam morrido. Onde foi que nós o deixamos? Quando nós tomamos uma atitude e interpretamos mal a Escritura, deslocamos a Escritura para fazê-la parecer algo que não é, e eu também tenho culpa nisso, por deixar Jesus, por abandonar, sem perceber, porque parece, meus irmãos, é muito lindo o que nós cremos, é muito lindo o que nós pregamos, mas isso se tornou um fardo. Isso se tornou um peso sobre uma pessoa. Os demais estão leve, flutuando, fazendo o que querem e jogando tudo na conta de uma pessoa. E não é justo a pessoa sofrer com este fardo quando isto não é para esta pessoa. Esta grande pessoa. Grande pessoa, não hipocritamente falando, mas verdadeiramente falando. Alguém no quíntuplo de Efésios com um dom sobrenatural de explanação da mensagem da Escritura, mas que hoje parece que Jesus já não está na nossa companhia. Parece que as mensagens já não são como eram antes. Já não nos alimentamos mais como nos alimentávamos antes. Temos que o encontrar. Onde foi que nós o deixamos? Não a vida de João continuaria, mas o seu ministério, o ministério de João 104, portas na porta, mas o seu ministério sim continuaria. Até quando continuaria o ministério daquele homem? É o ministério de João lá, o apóstolo de Jesus. Os nossos pecados é a representatividade daquele Adão lá do Jardim do Éden.
A minha salvação, a minha cura, a minha libertação é efeitos da representatividade daquele homem lá do Calvário. Comer o livro aqui e me alimentar aqui e pregar outra vez aqui são efeitos representativos daquele homem lá da ilha de Patmos. É o que se vê claramente na mensagem. Porque de outra forma se manifesta hoje o representante da noiva. Se o representante da noiva manifestar hoje, a noiva passa a existir a partir de agora. E aqueles que existiram ao longo de 7 eras não são noiva e nós anulamos a escritura. Deu para entender, meus irmãos? Onde penso que nós deixamos Jesus. Mas seu ministério sim. Agora, o ministério de João continua desde o princípio. Até quando? Até quando a noiva for arrebatada, porque ele é um tipo, porque ele representa toda a igreja indo no rapto. Não são 2, não são 3. Agora, para nós encerrarmos, irmão Branco conta na mensagem Não Te Enviei Eu, parágrafo 32 em diante. Ele não te deixa, foi o que nós dizemos no começo, falamos no começo. Ele não te deixa, Jesus não nos deixa. É você quem o deixa. Você sempre deixa, não é ele que nos deixa. Nós é que o abandonamos, foi Maria e José que o abandonaram. Você tem que voltar exatamente onde você o deixou. Para tudo ficar em paz novamente, nós temos que voltar lá onde nós deixamos Jesus. Lá naquele ano onde nós pensamos que tínhamos achado o nome para o homem só. Porque quando a mensagem de um homem só foi pregada, não era atribuída a esta grande pessoa que temos no nosso meio. E não falo hipocritamente, não. Grande. Um grande pastor, um grande homem. Não é hipocritamente. Mas quando foi pregada, estava exatamente atribuída à pessoa correta. Mas parece muito que é um homem só, em Apocalipse 10, 8 a 11. Sim, é um homem só, um João de 2000 anos atrás. Que representa os membros, a noiva. Como o irmão Brando diz, terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Perguntas e respostas sobre o selo 232, 233. Seguro, é o ministério da hora. Ela é composta, a noiva é composta de um homem só. Não! Cristo é um homem só. Apocalipse 10, 1 a 7 é um homem só. Mas a noiva é composta, diz William Marion Branham, de profetas, apóstolos, evangelistas, mestres e pastores. O quíntuplo de Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para profetas, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, querendo o aperfeiçoamento do corpo, onde penso que nós o deixamos quando tudo é atribuído a uma pessoa só. Na hora da noiva profetizar outra vez, na hora do quíntuplo entrar em operação e cada um dar o que tem, cada um dar o que Deus lhe deu, o evangelista, o mestre, o pastor fazer o seu trabalho, o apóstolo, o profeta. Onde penso que nós o deixamos? Irmão Brand diz sobre uma história que tinha um capelão, 33, não te enviei eu? Tinha um amigo capelão que estava me contando um caso da Segunda Guerra Mundial. Havia um capitão que tinha sido metralhado. Creio que uma metralhadora calibre 50. Ele foi cortado através do seu peito. E ele estava morrendo. E esse capelão foi chamado até ele. Eles lhe disseram para sair da tenda. Eles apenas o apanharam da tenda do hospital, pois ele estava morrendo. Ele não podia viver. O homem foi atingido na guerra. E o capelão, o pastor, ele já estava todo cravejado de balas, o homem.
E ele não podia viver. Ele tinha uma hemorragia interna. Ele estava para morrer. Então o capelão disse que chegou até o homem onde ele estava e ele disse: capitão, você é um cristão? Ele disse: eu já fui. E ele disse: você já foi? Disse: ora, você deveria ser agora, porque você sabe que está morrendo. Você sabe que está morrendo. E ele disse: sim, senhor, eu sei disso. Ele disse: agora, capitão, pense de volta com todo. Agora, é melhor você pensar rápido, porque você não tem muito tempo, mas pense no passado. Volte ao passado. Como isso mastigou meu coração durante o dia inteiro hoje. Voltar ao passado para ver o que aconteceu, onde foi que nós perdemos Jesus. Mas pense no passado, lá atrás, onde você deixou o Cristo. Bem onde você deixou o Cristo. Então comece bem ali, porque você o encontrará bem onde você o deixou. Nós encontraremos Cristo bem onde nós o deixamos. E irmão Branco dá muitos exemplos, muitas pessoas que agradecem a Deus pela cura do filho e diz: eu te servirei, Senhor, e se o meu filho for curado, e o filho é curado, e nunca serve o Senhor, é ali onde eles abandonam Cristo. Quando por um livramento, eles ao receberem um livramento, prometem servir ao Senhor e nunca cumprem a promessa. É ali onde você o tem deixado. Volte até ali. Você o encontrará bem onde você o deixou. Agora você deve tê-lo deixado em uma doutrina Bíblia. Olha, irmão Branco dizendo 34, não o enviei eu. Você deve tê-lo deixado em uma doutrina da Bíblia. É onde eu penso que nós o deixamos. É onde eu penso onde os problemas começaram. Algo que lhe disse: não roubarás. Você passou bem por cima disso. Não mentirás. Passou bem por cima disso. Uma coisa ou outra que você não deveria ter feito. E o capelão está falando com o homem, esvaindo-se em sangue, numa hemorragia também. E ele iria morrer, não tinha recurso para ele. E ele precisava encontrar-se logo com Cristo, antes que tudo chegasse ao fim. Antes que tudo se terminasse, antes que tudo se acabasse, antes que tudo virasse ruína. Precisava voltar e ver onde foi que ele abandonou Jesus. Porque ele já foi, não é mais, já foi. Nós já fomos, não somos mais. Agora, então esse capitão estava tendo uma hemorragia interna e o sangue jorrando dentro de seus pulmões. E ele estava perdendo seu fôlego muito rápido. E ele sabia que estava partindo. E disse: é melhor você se apressar, capitão. Pense. E ele disse: eu não me lembro exatamente. E após algum tempo, uma luz veio sobre a sua face. Ele disse: eu recordo. Recordo exatamente onde o deixei. E ele disse: tudo bem, capitão. Comece bem ali. E ele disse: agora me deito para dormir e oro ao Senhor para guardar minha alma. E se eu morrer antes de me despertar, oro ao Senhor para levar minha alma. E ele caiu morto. Onde ele deixou Cristo? No berço, vem. Aos pés da mãe, vem. Quando era um garotinho, ele teve que voltar todo o seu caminho lá atrás para apanhá-lo. É aí onde você o apanhará. Onde você o deixou. Onde nós o deixamos. Eu, sinceramente, estou falando estas palavras porque eu penso que as coisas podem voltar ao normal se nós voltarmos aonde nós deixamos a Cristo. Certo, meus queridos irmãos? Deus abençoe cada um e eu não poderia ir dormir sem entregar esta palavrinha. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.